Boa noite, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Só essa parte. Porque de Deus somos cooperadores. Muito bem, irmãos. Nós vamos ter 4 reuniões com a igreja toda até domingo. Nós vamos ter uma reunião com os homens e uma reunião com as irmãs, né? Então eu vou me aproveitar dessas 4 reuniões que nós vamos ter com a igreja e eu quero ter em mente o que Paulo fala aqui. Eu quero ter em mente a ideia de que nós precisamos aprender a cooperar com o Espírito Santo de Deus nesse processo chamado edificação nosso, edificação da igreja e edificação da casa de Deus. Então nós precisamos entender que é um processo onde nós primeiro nos colocamos diante de Deus, depois nós colocamos o nosso casamento, depois nós colocamos a nossa família e então nós colocamos a igreja. E em todas essas instâncias nós precisamos cooperar com Deus. Então eu quero hoje à noite falar de uma coisinha chamada resistência. Porque, meus queridos, se tem uma coisa que o povo de Deus faz é resistência. Existem crianças que são fáceis de serem educadas. E existem crianças que são difíceis de serem educadas. Tem criança que é por natureza mais resistente. Ela luta mais com o tema da obediência. E tem criança que é extremamente dócil, que é extremamente tranquila. Ela ouve e aplica aquilo que está sendo dito, que está sendo pedido para ela. Da parte de Deus, nós somos iguaizinhos. Alguns de nós somos fáceis e alguns de nós somos difíceis. Alguns de nós somos propaganda enganosa. Porque aparentemente nós somos fáceis. Mas lá dentro nós temos um muro levantado de resistência dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Quando eu tive aqui o ano passado, eu contei a historiazinha do Joãozinho. Contou? Vocês lembram do Joãozinho? Então vamos lá. Talvez um ou outro não se lembre. Então o Joãozinho tinha 8 anos de idade. Estava na hora do intervalo na escola, do recreio. 8 anos é recreio, não é intervalo, né? Estava na hora do recreio. Aí tocou o sinal, todo mundo entrou, o Joãozinho entrou. E aí a professora falou: gente, senta que eu quero começar a aula. E todo mundo sentou, menos o Joãozinho. Aí a professora foi se preparando, ela olhou e viu o Joãozinho de pé. Joãozinho, senta, por favor, querido, que nós vamos começar a aula. E o Joãozinho disse assim: eu não vou sentar. Aí a professora achou que era uma brincadeira. Joãozinho, por favor, senta para eu começar a aula. Não, eu não vou sentar. Aí a professora viu que o assunto era um pouquinho mais sério. Joãozinho, por favor, senta. Não vou sentar. Joãozinho, você quer que eu chame a diretora? Não vou sentar. Aí a professora entendeu que o tema era complicado. A professora foi inteligente, virou e falou assim: tá bom, Joãozinho, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para os seus pais virem aqui. Ela já pulou lá para o fim. Aí o Joãozinho falou assim: tá bom, eu vou sentar, mas eu quero que a senhora saiba que por dentro eu estou de pé. Quem aqui é Joãozinho? Queridos, internamente, às vezes a gente até obedece. Quer dizer, externamente, mas internamente, a gente está lutando. Está lutando. Está lutando. E eu quero essa noite começar do ponto inicial. Como é que Deus pode avançar em nós, no nosso casamento, na nossa família
E na nossa igreja, se nós temos uma atitude de resistência? Faz sentido? Ou Deus conquista o nosso coração com quebrantamento, ou nós vamos ter uma dificuldade. É interessante, meus queridos, a primeira mensagem que eu partilhei na vida, eu tinha 16 anos de idade. Eu estava lendo a Bíblia e saltou aos meus olhos Jeremias 18, o vaso do oleiro. Foi a primeira vez que eu partilhei uma mensagem. Eu estudei aquele texto aos 16 anos muito. E aí eu fui e partilhei com os jovens a respeito daquilo. Quando Deus quer que a obra dele avance dentro de nós, o que ele faz? Ele quebra. Ele quebra um vaso para quê? Para fazer um vaso novo. Um vaso novo, em geral, quando ele faz de uma forma nova e faz uma porção maior, para que possa caber mais conteúdo. Então o Senhor, ele promove dentro de nós, quando ele quer avançar a obra, ele pode promover um quebrantamento. Mas é interessante que o livro de Miqueias, ele traz uma outra figura também de avanço. Ele diz que no dia da retificação dos teus muros, os teus limites serão colocados para mais longe. Então ele também amplia a obra dele em nós, sem que haja necessidade de quebrantamento. É no dia da retificação dos muros. Então o muro, ele serve para guardar o que está dentro e proteger do que está fora. Então muitas vezes, no processo de avanço em nós, o Senhor não precisa nos quebrar. Ele apenas amplia o muro. Ele amplia o nosso limite. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque nós estamos sendo cooperadores com Ele. Então existem duas formas da obra dele ser expandida dentro de nós. Ou ele reedifica o muro e põe o nosso limite mais alargado, de tal maneira que cabe mais coisas dentro daquele muro, ou, queridos, ele precisa nos quebrar. Porque nós estamos resistindo. O duro, meus irmãos, é quando ele nos quebra através de uma dor familiar, uma doença, um pecado de um filho, de um pai, de uma mãe. O duro é quando ele nos quebra através dessa maneira. Por isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que neste processo de avanço, nós precisamos ser cooperadores com Deus. Vocês estão entendendo? Eu resisti muito ao Senhor. Eu fui um filho para os meus pais obediente. Eu tenho pouquíssimas coisas que eu desobedeci aos meus pais. Fazer a faculdade foi uma delas. Meu pai queria que eu fizesse medicina e Deus pôs no meu coração fazer psicologia. E eu fui lá e fiz para psicologia, desobedecendo meu pai. Eu tinha 16 anos de idade. Depois meu pai aceitou o que eu fiz. E eu tive, aos 13 anos de idade, eu vendia relógio e joia. Foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada. E eu quis porque quis que o meu pai desse um relógio para minha mãe. E eu virei para o meu pai e falei, pai, é dia das mães, eu quero que o senhor dê um relógio para a mãe. E meu pai falou, filho, eu não tenho dinheiro. Meu pai tinha 6 filhos estudando fora. Você sabe qual é a despesa disso? 6 filhos estudando fora. E aí eu brinquei com o meu pai, pai, o senhor tem um gado lá, vende um bezerro. Filho, eu não tenho bezerro para vender. E nós nos desentendemos de um jeito respeitoso e passou a situação. Aos 15 anos eu me converti. Aos 22 anos eu me casei. Aos 26 anos eu fui pai. O André nasceu em março. Aí teve o Dia das Mães. O Dia das Mães é em maio.
E eu queria que o André desse um presente para a mãe. E eu não tinha dinheiro. O que Deus trouxe na minha mente? Gente, quando Deus trouxer uma memória em você, verifica se não é para você confessar teu pecado. Eu lembrei que aos 13 anos eu desobedeci meu pai, eu trombei com meu pai. O que eu tive que fazer aos 26 anos? Pai, aconteceu aos 13 anos essa e essa história. Filho, não me lembro. Pois é, pai, mas Deus me trouxe em memória e eu preciso pedir perdão para o Senhor por isso. Pai, filho, se você precisa, tá bom. Mas eu nem me lembro dessa história. E ali eu me acertei com meu pai naquilo que eu tinha vivido. Então, o Senhor precisa... Eu sempre fui um filho relativamente obediente. Mas, meus queridos, eu fui um Joãozinho. Se eu for mais bíblico, eu fui Jacó, que levou 21 anos para chegar no Val do Jaboque e ser plenamente quebrantado pelo Senhor. Então, o Senhor, Ele precisa trabalhar em nós a questão da nossa vontade. Então, deixa eu criar um pano de fundo antes de entrar nos textos. A nossa alma, ela é composta de 3 elementos: o pensamento, a emoção e a vontade. Então, todos nós pensamos, sentimos e decidimos. Então, todos nós temos esses 3 elementos dentro de nós. E os 3 precisam encontrar a santificação. Eu preciso aprender a pensar segundo Deus, eu preciso aprender a sentir segundo Deus, e eu preciso aprender que tudo que eu fizer precisa ser segundo Deus. Não pode ser de outra forma. Meus queridos, não poderia sair uma frase da nossa boca que não passasse pela cruz. Tudo em nós deveria ser sujeito à vontade do Senhor. Eu vou mostrar daqui a pouco nos textos bíblicos isso para os irmãos. Tudo em nós deveria estar sujeito ao Senhor. Quem aqui brigou com um filho essa semana? Levanta a mão. Quem aqui brigou com alguém da família de origem? Levanta a mão. Ninguém? Nossa, essa semana. Ou tá bom, esse ano. Obrigado, Keila. Isso. Quem aqui teve algum pecado de mente? Quem aqui odiou alguém essa semana? Quem aqui fez fofoca? Qual homem aqui que foi mal-humorado com sua mulher esse mês? Qual mulher aqui que foi brava com seu marido essa semana? Né? Pecamos. Pecamos e não pecamos pouco. Por quê? Porque nós não cooperamos com o Espírito. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você fosse me achar uma palavra que fosse sinônimo de pecado, qual seria? A palavra que todos nós citamos é qual? Desobediência. Pois eu vou criar uma outra palavra. Independência. Fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Não me responda. Alguém aqui já disse: eu nasci assim, eu vou ser assim. Alguém aqui age dessa maneira? Não levanta a mão. Porque, queridos, eu vou dar prova bíblica.
de que esse não é o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é: eu vou ser semelhante a Cristo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o Evangelho do Senhor. Cristo deveria anualmente ser visto em nós. Cristo deveria anualmente ser visto pelo nosso parceiro e pelos nossos filhos. Nossa mãe, a senhora está tão diferente esse ano. Nossa, pai, estou percebendo que essa área aqui no Senhor mudou. Este é o Evangelho das Escrituras. Não precisa ser um crescimento vertiginoso, mas deveria ser uma ascendente contínua, onde as pessoas vão vendo em nós diferença. O Evangelho vai sendo trabalhado em nós de forma diferente. Então, deixe-me mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. João, capítulo 16, define para nós o que é pecado. Versículo 8 e 9 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, como que a Bíblia definiu o pecado? Não crer em Jesus. Você tem a mansidão de Cristo? Não. Você tem a obediência dele? Não. Você vai ter algumas coisas que você está mais parecida com Cristo. E nós temos muitas coisas que Cristo não está formado em nós. Queridos, nessas coisas, nós deveríamos ser cooperadores com o Senhor. Porque o que é pecado? Pecado é não viver do jeito que Jesus viveu. Eu não falo do jeito dele, eu não penso do jeito dele, eu não decido do jeito dele, eu não caso do jeito dele, eu não tenho relacionamento do jeito dele, eu não penso dinheiro, eu não penso sexo, eu não penso todos os temas da vida do jeito dele. Eu penso do meu jeito e não do jeito dele. Então o que é pecado? Pecado é não crer no Senhor e fazer em conformidade com a vontade do Senhor. Isso é pecado. O que é obediência? Submissão à vontade de alguém. Docilidade. Quem aqui é dócil? Levanta a mão. São poucos de nós. Quem aqui tem facilidade em se submeter? Quem aqui se submete demais? Vocês estão entendendo? Então, obediência é essa docilidade na vontade. Pensamento, emoção e vontade. Quem aqui pensa muito? Levanta a mão. Quem aqui sente muito? Levanta a mão. Quem aqui tem uma vontade forte? Levanta a mão. Queridos, alguns de nós escrevem em negrito na mente. Alguns de nós escrevem em negrito na emoção. Alguns de nós escrevem em negrito na vontade. Alguns de nós escrevem em negrito em tudo. Tem pensamento, emoção e vontade muito fortes. Qual é o problema da vontade? A vontade é o que me leva a decidir as coisas. Eu faço baseado na vontade. É uma verdade que a vontade deriva do pensamento e da emoção. Então, Deus quer que a minha e a sua vontade sejam obedientes a Ele. E aqui entra o problema. Porque qual é, do meu ponto de vista, o sinônimo de pecado? Independência. Olha a definição da palavra independência. Condição de quem tem liberdade. Condição de quem tem liberdade. Autonomia. Caráter de quem rejeita a submissão. Quem aqui tem dificuldade de obedecer? Levanta a mão. Caráter de quem rejeita qualquer submissão. Meus queridos, a nossa vontade tem que estar sujeita à obra do Senhor. Deus não intenta mudar
uma vírgula da tua determinação. Porque Deus anseia por irmãos determinados, por filhos determinados. Só que a sua submissão tem que ser canalizada para a vontade dele, e não para aquilo que você quer. A tua vontade, queridos, se a tua vontade for muito forte, ela se torna obstinação. E obstinação, como diz as Escrituras, é como pecado de feitiçaria. Está cheio de demônio ao redor de quem é obstinado. Porque é como pecado de feitiçaria. Já vou explicar isso para vocês. Porém, se você não tiver determinação, você fica tolerante demais. E aí você perde a ocasião de obedecer. Então, a vontade nossa, ela tem que ter um equilíbrio entre uma determinação canalizada para aquilo que é correto, para o que Deus quer, porque aí ela vira obediência. Está fazendo sentido? Como é que isso começou? Por que a gente é tão obstinado assim? Queridos, começou de um jeito simples. Abram em Isaías capítulo 14. Olha o que diz versículo 12. Como caíste, os estudiosos dizem que essa porção se refere a Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, aqui se refere a Satanás. Qual foi o problema de Satanás? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Só que Satanás é criação, não é criador. Então, qual é a distinção do criador e da criação? Presta atenção. Imagina um pintor. Eu estou resumindo muito de Deus para a gente. Mas imagina um pintor e a tela. A tela pode virar e falar, ai, pinta um navio no alto mar? Não. Porque a tela é criação. Quem é o criador? O pintor. Ele decide se ele quer fazer uma flor, se ele quer fazer uma casa, se ele quer fazer o estado de Rondônia, se ele quer fazer uma pessoa. Ele é quem define o que ele vai fazer. Qual é a diferença, então, do Criador e da criação? O Criador tem vontade própria. A criação se sujeita à vontade do Criador. O que Satanás diz? Subirei ao mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero decidir o que eu vou fazer. Então essa natureza de independência que nós temos dentro de nós é uma natureza maligna. Quando você decide por conta da tua forma, da tua maneira, do teu jeito, você está dizendo o quê? Eu sou o Deus da minha própria vida. Quando você fala o que você quer, quando você pensa o que você quer, quando você pensa alto da maneira que você quer, quando você toma a decisão que você quer, seja pela fala, seja pela vontade, quando você é independente, você está dizendo o quê? Você está dizendo, eu vou ser semelhante a Deus. Eu vou subir ao mais alto monte e eu vou fazer dentro da minha vontade. Meus queridos, nós somos criação. Nós não somos criador. Nós somos criação. É maligno essa atitude da independência. Quantos anos a Alessi me pediu para orar por tudo. Vamos comer fora, vamos orar. Vamos comer, vamos agradecer. Vamos comprar uma camiseta da Hering. Vamos orar.
para Deus nos levar no lugar certo, para a gente poder ser testemunha. Quantos anos ela me pediu isso? Até que o Senhor me abriu a compreensão e o entendimento. Porque quando eu oro, eu estou dependendo dele. Mas quando eu decido sozinho, eu estou numa atitude maligna, de criador, achando que eu posso fazer as melhores escolhas. E aí, o que ocorre? O que ocorre é o que ocorreu em Gênesis. Porque a gente só dá o que a gente tem. Digamos que eu tenha problema de roubar relógio. E eu bato o olho aí em algum irmão, não tem ninguém aqui com relógio. Eu bato o olho no relógio da irmã. Qual o nome da irmã? Regiane. Eu bato o olho no relógio da Regiane. Então, se eu fico olhando para o relógio da Regiane e eu roubo o relógio, eu vou olhar com qual atitude? De roubo. De querer pegar o relógio dela. Porque a gente só dá o que tem. Como eu tenho roubo de relógio, eu vou olhar para o relógio dela não com admiração, mas com inveja, com desejo de ter ele para mim. Qual era o problema de Satanás? Eu quero ser igual a Deus. Ele virou para Eva e falou o quê? Deus sabe que no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Ele tentou Eva naquilo que era a natureza dele. Ele virou para Eva e falou assim: Eva, decide o que você quer. Decide a tua maneira, decide o teu jeito, decide a tua forma. É o que for ser melhor para você. Nós tivemos em Maringá, alguns anos atrás, a Marcha das Vadias. Já ouviu falar? Aí uma menina saiu sem a parte de cima do corpo e escreveu aqui: meu corpo, minhas regras. Mal sabe ela que um dia ela estará diante de Deus, de joelho no chão, e Deus vai dizer para ela: não, teu corpo não era teu, era meu, porque eu te dei o teu corpo para você glorificar o meu nome. Nós precisamos ser cooperador com Ele. Nós precisamos nos sujeitar à vontade dEle. Qual o resultado de Gênesis? A descrição de Efésios. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Morremos. Como Eva, morrer. Porque ela optou fazer do jeito dela. Querido, uma frase não deveria sair da nossa boca sem estar sujeita à cruz de Cristo. Quanta vergonha, quanta coisa indevida já fizemos, porque não foi submetida à cruz do nosso Senhor, ao jeito do nosso Senhor, à forma do nosso Senhor, e a gente cheio de razão e de vontade. Quem aqui é muito seguro de si mesmo? Levanta a mão. Ninguém. Muitos de nós. Quem aqui tende a ser meio orgulhoso? Levanta a mão. Ninguém. Só um. Rondônia é bom demais. Eu queria pastorear um povo assim, rapaz. O texto bíblico de Isaías diz: eu subirei. Eu serei. A gente é cheio de razão. A gente é cheio de razão. Eu vou fazer a mesma pergunta de outra forma. Quem aqui é muito crítico? Tá aí o povo cheio de razão. Porque quando a gente critica é porque a gente está cheio de razão. Vocês estão entendendo? Vamos dar uma olhadinha na vida do nosso Senhor. Abram em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha Jesus na eternidade. Como é que ele se portava? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Olha o contraste com o diabo.
Jesus era Deus, mas ele não fez questão de ser Deus. O diabo era criação e quis ser igual a Deus. E como eu estou dizendo para os irmãos, o que distingue a criação do Criador é a independência, é fazer do nosso jeito. Se você é uma pessoa forte, hoje, você começa a canalizar essa força para a obediência. Cristo está nisso daqui? Cristo falaria isso? Cristo diria isso? Cristo pensaria isso? Cristo agiria dessa maneira? Se não, você não vai fazer. Porque a tua força tem que ser segundo o Senhor. Ele era Deus e não julgou com usurpação ser igual a Deus. Não apenas isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Qual é a característica de um servo? Ele se submete à vontade do seu Senhor. Ele não faz do seu jeito. Ele faz do jeito de Deus. Ele faz do jeito do outro. Então, o nosso Senhor na eternidade, o amado da nossa alma, na eternidade, ele se esvazia, ele abandona tudo aquilo que ele tem como Deus, ele se esvazia de si mesmo e assume a forma de servo. Com que atitude? Diz lá o texto. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. O que significa a palavra humilhou? Significa aquele que se abaixa. O que Jesus fez? Se abaixou diante de José, diante de Maria. Porque o texto bíblico diz que ele foi submisso aos pais, como adolescente. Eu me esvazio dessa condição que eu acho que eu tenho de ser Deus. Eu sei o melhor, eu sei o jeito, eu sei a forma, eu sei a maneira, o meu método da minha forma. Deus não está nisso. A gente se torna servo e ao nos tornarmos servos, sempre abaixados, sempre abaixados, sempre abaixados. Queridos, eu estou pregando para os irmãos. Quem aqui pode ministrar ao meu coração? A criança mais nova que tiver aqui. Deus usa quem Ele quiser. Quem sou eu para achar que eu não posso ser ministrado por uma criança? Quem sou eu para achar que eu não tenho que receber de uma criança? Quem sou eu? Quem somos nós para ficarmos nesse alto monte da nossa razão? Vocês lembram Jó? Teve que ser quebrado. Por quê? Porque ele se baseava em quem ele era. E Deus precisou mostrar que ele era bem pior do que ele imaginava. O Spurgeon foi um irmão muito sofrido com doenças. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E o Spurgeon, ele teve uma curiosidade, meus irmãos. Ele tinha uma língua muito afiada. Muito. E com isso ele construiu problema com muitos irmãos. Então muitos irmãos entraram em embate. Conta a biografia dele, que um dia alguns irmãos estavam conversando com ele, criticando ele. Ele jamais no final da vida, um homem mais quebrado. Ele em silêncio virou para os irmãos e falou assim: irmãos, vocês estão errados a meu respeito. Eu sou muito pior do que os irmãos estão dizendo. Agora, quebrado. Igualzinho Paulo, em Timóteo, no final da vida. Dos pecadores, eu sou o principal. Ele começa o evangelho dele, na segunda, Paulo teve 3 etapas
de serviço ao Senhor. Uma primeira de 10 anos, onde ele ficou em Tarso, na casa dos pais, com a família dele. Depois uma segunda, onde ele fez as viagens, um período de mais 11 anos, e um período ali de cerca de 11 para 12 anos preso. Ele teve 3 etapas da carreira dele. A segunda etapa, quando ele está cheio de si, ele diz assim: porque eu não sou em nada inferior aos demais apóstolos. No final, de que jeito que ele está falando? Porque dos pecadores, eu sou o principal. Meus queridos, eu vou falar algo, mas eu vou falar com profunda vergonha. Nós temos do lado da cidade de Maringá uma cidade quase dormitório, chamada Sarandi. Então, é uma cidade bem simples, né? Mas já está unida com Maringá. Já está ali unida. Maringá virou uma metrópole e Sarandi grudou nela. Eu tinha um cunhado que era pastor em Sarandi. Um dia, com um problema com a igreja, a Alessi virou e falou: César, por que nós não vamos reunir lá em Sarandi, né? Igreja do meu irmão. Olha o absurdo. Eu virei para ela e falei: você acha que eu sou homem de reunir no Sarandi? Meus irmãos, eu tenho tanta vergonha de ter tido um coração tão altivo, um coração tão prepotente, tão arrogante, tão longe do Senhor. Os irmãos estão entendendo? O texto de Lucas, capítulo 2, eu já citei, eu só vou citar mais uma vez. O texto bíblico diz que Jesus desceu à casa dos pais, depois daquela experiência dos 12 anos em Jerusalém, e era-lhes submisso. Então, de que jeito que Jesus foi adolescente e jovem? Submisso. Está entendendo, querida? De que jeito você vai ser com seus papais? Submissa. Presta atenção no que eu vou te ensinar para as crianças. As crianças prestem atenção. Nunca digam não, mamãe. Não, papai. Porque papai e mamãe só pedem o que é melhor. Tem palavras que não combinam. Não, mamãe, não, papai, não combina. Para mamãe e papai, qual é a única coisa que a gente diz? Sim, papai. Sim, mamãe. Se for sim, senhor, melhor ainda. Vocês estão entendendo? É desse jeito que a gente age. Por quê? Porque é assim que Jesus agiu. Ele dizia sim, mamãe. Sim, papai. Falta-nos o coração dessa criança. O que mais? Então eu estou falando sobre a nossa vontade. Presta atenção. Dá uma olhadinha em João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus compara a vontade dele à questão de comer. Queridos, fora uma situação de jejum ou de escassez, você passa o dia sem comer? Não. Aliás, você come várias vezes no dia. Certo? O que Jesus está dizendo? Que assim como a comida é essencial para mim, assim fazer a vontade de meu Pai é essencial para mim. Jesus comparou a vontade do Pai com algo essencial na vida dele. Ou seja, tudo ele submetia à vontade do Pai. Por que você acha que Jesus orava tanto? Meus queridos, nós não oramos para dobrar a vontade de Deus. Porque Deus não é dobrado por nada e por ninguém. E quando Deus muda a vontade dele, ele muda ou por juízo ou por misericórdia. Lembra que o Velho Testamento diz que Deus se arrependeu? O arrependimento de Deus é diferente do nosso. Nós nos arrependemos de algo errado. Mudamos a mente, Deus não.
Qual é o arrependimento de Deus? Ele ia exercer juízo e resolve exercer misericórdia. Ele ia exercer misericórdia e resolve exercer juízo. Esse é o arrependimento de Deus. Então Jesus tem a vontade de Deus como a comida. Tudo na vida dele, ele precisava buscar a vontade de Deus. Deus, eu estou cooperando contigo. É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer, essa é a maneira, essa é a forma, esse é o jeito. Os irmãos estão entendendo? Vejam o 5,30 de João. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Queridos, nós temos situações todo dia em que a nossa vontade tem que ser sujeita à cruz do Senhor. Existem, em geral, coisas grandes que nós sujeitamos a nossa vontade ao Senhor. Mudar, fazer alguma coisa, tomar uma decisão grande, uma compra, um curso, mudar de uma cidade. Ter um filho, existem decisões que são grandes. Essas, em geral, a gente procura o Senhor. O que nos mata são as pequenas decisões semanais. A maneira de conversar, a maneira de falar, a maneira de resolver, a maneira de comprar, a maneira de vender. Essas decisões é que matam a gente. É nessas que nós não somos cooperadores com o Senhor. Jesus não. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vejam o 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De novo. Vejam o 7,17. Esse é importante para nós líderes. Mas para toda a casa de Deus, porque envolve a vida do Senhor. Mas para nós líderes tem um peso maior. Olha o que diz. 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Olha que interessante. Ele inverteu a ordem que nós usamos. Conhece a doutrina e faz a vontade dele. Olha o que ele está falando. Que a doutrina, que as instruções, que as doutrinas bíblicas, elas são depositadas de uma forma adequada quando tudo em mim está ligado à vontade do Senhor. Querido, onde que aparecem as heresias? Quando as pessoas querem adaptar a Bíblia às suas vontades. Aí começam as heresias. Existe uma doutrina que não é bíblica, uma prática que alguns irmãos pregam, chamado teísmo aberto. O que essa prática diz? Que Deus não tem nada a ver com o sofrimento humano. Porque é impossível imaginar que Deus possa permitir determinados sofrimentos. Queridos, não há um pardal que caia sem o consentimento dele. Você acha que alguém te feriria sem o consentimento dele? Não caiu um fio de cabelo. Acho que saiu. Sem o consentimento dele. Você acha que algum filho meu viveria alguma perseguição, algum problema, alguma dor sem a permissão dele? Ele cuida de uma célula morta. Você acha que ele não cuidaria de mim que sou vivo, bem vivo? Oh, meus queridos, quando temos o desejo de obedecer, as doutrinas entram de forma adequada, mas se não, criamos nossa própria doutrina. Primeira César, primeira Miguel, qualquer um de nós vai construir sua própria doutrina. Vejam
8:23. Olha a fala do nosso Senhor. Desculpa, 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana, você falou com os seus do jeito de Deus? Como é que nós vamos fazer, irmãos? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Se quem aparecer a nós estamos levando morte. Se quem aparecer for o Senhor, nós estamos levando vida. Não pode. Não pode. Jesus tinha a língua dele sujeita ao Espírito. Jesus tinha a língua dele sujeita ao Espírito. Eu vou fazer um desafio para os pregadores aqui. Estudem no Novo Testamento as porções que falam sobre o enchimento do Espírito. Sabe onde que o Espírito toca em especial? Língua. 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 Porque a língua é veneno mortífero. Ela mata. Ela pode trazer vida, mas ela mata. Quando falamos do nosso jeito, levamos morte. Morda a sua língua, até que o Senhor te ensine a morder o teu cérebro. Porque aí você não vai nem pensar. Vai ser mais fácil. Difícil, né? Caminho estreito. Que mais? Vejam João 12, versículo 49. Queridos, me perdoem se eu estiver sendo muito pesado. Essa não é a finalidade. Eu preciso falar com graça. Mas é que o tema é urgente. 12:49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. No teu devocional, o que você precisa fazer? Senhor, não me deixa falar de forma errada. Não me deixa falar de forma errada. Senhor, eu vou hoje estar com os meus filhos, eu vou estar com meu parceiro, eu vou estar com os meus netos, eu vou estar com os meus pais, eu vou estar com os irmãos da igreja. Senhor, não me deixa falar de um jeito errado, mas me ajuda a falar segundo o Senhor. Os homens precisam cuidar, mas as mulheres têm que cuidar mais, porque vocês falam mais. Então tem mais risco. Deixa eu dar uma porção agora, e aí nós vamos... Eu vou caminhando para o fim. Me cita 3 virtudes tuas, aí na tua cabeça. Me cita 3 virtudes. Trabalhador, disciplinado, alegre, determinado. Me cita 3 virtudes. Citou? Pensou? Cita para quem está aí do teu lado. Fala essas 3 virtudes para quem está do teu lado. Isso. Cita a sua para o seu parceiro, para quem estiver do seu lado. Citou? Temos coisas boas. Me cita 3 erros teus, 3 pecados. Vai lá. 3 pecados. Cita para quem está do seu lado. Olha lá o jeitão do César. Eu sou trabalhador, eu sou afetivo. Deixa eu citar 3 virtudes minhas aqui. Eu sou trabalhador, eu sou afetivo e eu sou generoso. Pronto, citei 3. Deixa eu citar alguns pecados. Eu sou por natureza indisciplinado. Eu sou controlador. Eu trabalho demais. É um erro que eu posso ter. Cansado, eu sou bravo.
Esse jeitinho aqui é propaganda enganosa. A Alessi dizia: César, vi você uma vez bravo, não quero ver nunca mais. Eu sou bravo. Então, eu tenho um monte de defeito. Eu sou desastrado, mas extremamente desastrado. Eu namorava a Alessi, estava pertinho de casar com ela, e eu fui dormir na casa dela aquela noite. E aí a Alessi dormia com 2 irmãs. E a Alessi ia dormir muito cedo. Então cheguei lá no quarto, pus uma mão aqui, cheguei pertinho do rostinho dela para dar boa noite para ela. Minha sogra abaixa a coberta. Era minha sogra. Errei a mulher da casa. Elas tinham trocado de cama. Eu sou um desastre. Um tempo atrás, lendo um livro com uma camisa de seda e uma tesoura. E o livro ficou animado e eu... Quando eu vi, eu piquei a camisa inteira. Eu não posso... Uma das últimas vezes que eu comprei camisa, fui ajudar a Alessi. Fui cortar as etiquetas da camisa. Cortei as camisas. Eu sou muito desastrado. Muito desastrado. Eu sou um perigo. Então eu tenho um monte de defeito. Olha essa porção das Escrituras. Então você tem o teu jeitinho. Volta a João 10. Existem 3 palavras na Bíblia para a vida. Bios, é tudo traduzido por vida para nós. Bios, da onde vem biologia, que é o estudo das coisas naturais. Psique, da onde vem psicologia, que é o estudo da alma humana, do funcionamento, pensamento, emoção e vontade. E zoe, que é vida de Deus. Olha o que o texto bíblico faz. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a palavra aqui? Zoe. Eu vim para que tenham a vida de Deus e a tenham em abundância. Mas olha o versículo seguinte. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual é a palavra vida aqui? Psique. Então presta atenção. Jesus matou a forma dele de pensar, a forma dele de sentir, a forma dele de decidir. Jesus matou tudo aquilo que era da alma dele. A alma dele foi sujeita à vontade de Deus. Tudo aquilo que não encontrava ressonância na vontade de Deus, Jesus matou isto. O irmão está entendendo? Você pensa do seu jeito? Tem que encontrar o caminho da morte. Você sente do seu jeito? Tem que encontrar o caminho da morte. Você fala do seu jeito? Tem que encontrar o caminho da morte. Você grita? Tem que encontrar o caminho da morte. Você silencia quando é para falar? Tem que encontrar o caminho da morte. Você lesa alguém? Tem que encontrar o caminho da morte. Você é indisciplinado? Tem que encontrar o caminho da morte e aprender a ter domínio próprio. Você tem que pegar o seu jeito e sujeitá-lo à cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. Simples. Isto é o Evangelho. Então, quando a gente encontra este caminho de quebrantamento diante do Senhor, por isso que dos nascidos de mulher ninguém é maior que João Batista. Por quê? Porque João Batista, a Bíblia responde a Bíblia. Por que João Batista é o maior de todos os nascidos de mulher? Importa que ele cresça.
O César tem que desaparecer, para que apareça apenas a vida do Senhor. E aí, segundo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo vai fazer uma alusão a esse texto, e eu vou lembrar o que eu falei no início. De Deus somos cooperadores. Deus pode alargar a tua tenda para você compor mais dentro da cidade, dentro dos muros, desculpe, como Deus pode te quebrar para fazer um vaso novo. A decisão do jeito que Deus vai fazer está diretamente ligada à nossa vontade. Olha o que Paulo diz, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Qual foi o morrer dele? Para o jeitão dele. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, porém em vós a vida. Ele ensina um princípio. Que se eu morro para o meu jeito de ser, aqueles com quem eu convivo vai operar o quê? A vida. Então entenda que na tua morte, para o teu jeito, para a tua maneira, para a tua forma de fazer, vai ter a operação da vida nos seus. Faz sentido? De tal maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Por que isso ocorre? Porque quando eu vou até o meu, eu vou com a vida de Cristo. Eu não vou com a minha vida. Eu vou com a vida de Cristo. Fez sentido? Então, qual é a primeira forma de nós sermos cooperadores com Deus? Sujeitando a nossa vontade, a vontade do Senhor, deixando de ser independentes e fazer do nosso jeito e da nossa maneira, e passar a fazer do jeito e da maneira dele. Amém? E aí eu vou terminar com um raciocínio simples. Por que Jesus foi para a cruz? Para salvar a humanidade dos pecados. Certo? Tudo bem? Todo mundo concorda com a resposta? Quem queria salvar a humanidade dos pecados? Qual Deus? Deus Pai. Então presta atenção. A cruz é para o Filho a vontade do Pai. O que é tomar a cruz? Tomar sobre si a vontade do Pai. O que é viver uma vida crucificada? É viver dentro da vontade do Pai. Se amanhã a gente tiver um tempinho, eu partilho com os irmãos as 4 ocasiões em que a nossa vida tem que morrer. Aquele que perde a sua vida achará a vida de Deus. Mas aquele que salva a sua vida nesse mundo, perdê-la-á para a vida eterna. Se tiver um tempinho, eu abro rapidinho com os irmãos as 4 vezes em que isso é mencionado, para a gente entender que aqueles são 4 porções que têm destaque para nós, que todos nós vamos ter que cuidar. Mateus capítulo 10, versículo 32. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. De tal forma que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Pois eu vim causar divisão. Quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Primeiro lugar em que a nossa vida tem que ser perdida, nos afetos familiares. Porque a gente tende a ter uma fidelidade à família de origem maior do que tem ao Senhor. Vou dar um exemplo. O Senhor vem para Abraão e diz assim: deixa a tua terra e a tua parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar. Ele deixa Ur dos Caldeus e vai para Harã. Ele foi para Canaã? Não. O texto de Atos 7, no discurso de Estevão, nos esclarece, diz assim, que com a morte do pai de Abraão, o Senhor fala com ele novamente: vem para a tua terra, para a tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Ele precisa perder pela morte. O que ele faz? Vai, mas leva a tiracolo Ló. Dá um perrengue financeiro, profissional, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, então, é visitado pelo Senhor. Primeira vez que ele levanta um altar. Você vai para um lado que eu vou para o outro. Então, os afetos familiares. Por exemplo, você é bravo igual sua mãe, seu pai? Você tem que abandonar isso. Se você não abandonar isso, você está amando mais seu pai e sua mãe do que o Senhor. Você precisa ouvir conselhos indevidos do pai e da mãe? Você não se permite ser uma flecha atirada que vai para mais longe? Você não se distancia de pai e mãe? Queridos, tem uma hora que nós vamos nos tornar pai dos nossos pais. Mas em 3 situações: viuvez, velhice e doença. E das 3 tem que juntar pelo menos 2. Por exemplo, eu estou viúvo. E eu pus a Jéssica, pode ir. Ela tinha um projeto de morar sozinha, ela mora sozinha. Mas pai, filha, não sou velho, não sou doente. Quer dizer, há questionamentos. Mas, vamos lá, não sou velho, não sou doente, sou viúvo. Pode ir, vai viver. Conversamos e oramos por um período, ela aceitou, foi viver e estamos tocando. Filho é criado para viver. Ele não é criado para estar na barra da saia dos pais. Certo? Então, filho tem que ser deixado. Pai e mãe tem que ser deixado no casamento. E na vida adulta. Certo? Segundo, Mateus capítulo 16. Versículo 21 a 25. Desde esse tempo, começou Jesus, Cristo, a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Segunda situação, na autopiedade, autocomiseração, na vitimação. Quem aqui conhece alguém que se vitima? Não respondo. Quem aqui se vitima? Tem autopiedade? Deus, está difícil. O riso diz tudo. Presta atenção no que eu vou falar. Nós temos uma avenida aqui. Digamos que fosse uma avenida movimentada. Eu estou dentro da velocidade, a velocidade é 50 por hora. Eu estou dentro da velocidade e
eu estou andando, de repente sai um sujeito da calçada de uma casa, atravessa a rua correndo, e eu, para tentar desviar dele, puxo o carro, bato na árvore do meio do canteiro, tenho perda total do carro, mas atropelei o sujeito, certo? Se eu for olhar de forma bem seca, ele é vítima minha ou eu sou vítima dele? Eu sou vítima dele, porque tudo que ele fez está errado. Eu estou certo, ele não. Só que, olha o que acontece, ele está estirado no chão. O que eu tenho que fazer? Socorrer. Tem que parar tudo. Eu não posso chegar lá e falar, ô seu louco, o meu carro. Vai pagar de que jeito? Você tem seguro, né? Por quê? Porque ele, naquele momento, é vítima. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vítima não pode ser confrontada. Vítima tem que ser cuidada. Você quer alguém que vitima, minha irmã? Homem. Nossa, que espontaneidade. Homem se vitima por quê? Porque vocês chegam com um problema, tem isso, isso e isso, e ele fica quieto e você insiste um pouco na conversa, a mulher insiste. O que ele faz? Também o que você quer, mulher? Olha o jeito que você me tratou semana passada. Ele virou a vítima. Aí você assusta e diz, vou ter que cuidar do sujeito. Então eu vou te ensinar a resposta. Querido, nesse momento nós estamos falando de você. Depois que terminarmos de falar de você, nós vamos falar de mim. Aí você pode fazer as queixas. Mata na raiz. Tudo bem? E aí você termina o assunto que tem com ele. Vítima não pode ser confrontada. Então a vítima para o crescimento. Então tudo que Satanás quer é tornar a gente uma vítima de Deus. Né? Olha o sofrimento, olha como que está, olha o pai, olha a mãe, olha aquele outro, olha o irmão, olha o livro. Gente, você não passa nada sem que tenha permissão de Deus. Segunda coisa. Terceira coisa. Lucas capítulo 17, versículo 25 a 33. 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Terceira menção. Qual é o ensino aqui? O amor ao mundo. Gente, não ame o que você tem. Não desenvolva amor por casa, carro, trabalho, bens, coisas. Não desenvolva. O texto de 1 Coríntios diz assim, que não é para a gente se... e os que compram como se nada possuíssem. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló era crente, porque ela era sal. Só que ela se tornou sal insípido, por amor ao mundo. Então não deixa o mundo crescer. Título, trabalho, isso, aquilo, mas não deixa o mundo crescer. Certo? E a última, João capítulo 12, versículo 20 até o 25. Ora, entre os que subiram para adorar Jesus durante a festa, havia alguns gregos.
Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Qual é o ensino aqui? A glória pessoal. Gente, eu sofri com isso daqui. Porque eu procuro ser muito correto para não ter ninguém falando mal de mim. Quem aqui é assim? Nossa! O problema é que você é perfeito. Você vai errar. As pessoas vão ver. Não? Tem gente que vai falar mal de você. Tem gente que vai falar mal com razão, porque você errou com ele. Tem gente que vai falar mal sem razão, porque você nunca fez nada. Assim é a vida. Então Jesus fez o quê? Os discípulos chegaram para ele: Senhor, os gregos querem te ver. É como se as pessoas chegassem para o Miguel: Miguel, a ONU quer te ouvir. É a ONU. Uau! É o cara, não é? Jesus falou o quê? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, fica ele só. O que morre do grão, da semente? Em primeiro lugar, a casca. A casca é a parte mais bonita da semente. Meu pai plantava trigo. O grão de trigo com casca é lindo. Mas é lindo. O cacho é lindo. Tudo aquilo que é bonito em nós tem que... Queridos, para minha vergonha, quantas vezes, isso já tem alguns anos que não existe mais, eu saí do púlpito e tinha que dar um jeito de perguntar o que os irmãos acharam. Glória pessoal. Eu não valho nada. Eu sou pecador. Meu coração é um inferno em miniatura. Eu sou mau por essência. Só que eu sou redimido por Ele. O melhor que existe em mim é dele, não é meu. Então fica tão mais fácil de viver. A gente suporta tão bem as adversidades, a falação. Os irmãos estão entendendo? Amém?